Pessoal, dando continuidade ao que estávamos tratando, né, acerca dos materiais importantes para nosso estudo por meio do método biográfico, estava mostrando esse quadro aqui e infelizmente a visualização não está muito boa aqui, está um pouco borrada, mas o que mais interessa é observarmos aqui a estrutura do que estamos apresentando. Isso aqui é uma concordância bíblica, tá ok? Então a concordância bíblica é uma das mais importantes ferramentas na pesquisa, tanto na questão do método biográfico quanto os outros métodos que são empreendidos aqui, mas principalmente nesse método biográfico. A concordância bíblica, ela abre para você a possibilidade de investigar aquele personagem ao longo de todas as citações que mencionarem ele ao longo das Sagradas Escrituras. Então o escolhido aqui foi o personagem Balaão, tá certo? Personagem do Antigo Testamento. E conforme você procurar aqui na concordância o nome Balaão, você vai encontrar aqui então a indicação dele na concordância, os textos principais onde tratam acerca desse personagem, o livro de Números, tá? Um livro do Pentateuco, do Antigo Testamento, entre os capítulos 22 e 5, capítulo 22, versículo 5, até o capítulo 24, versículo 25. Essas são as principais citações acerca desse personagem bíblico chamado Balaão. Mas veja que ele enumera aqui outros textos em que de alguma forma é mencionado esse personagem. Então você vai expandir a sua análise acerca dele, fazendo associações entre os textos principais, principalmente as citações literais, né, quando estão tratadas acerca do contexto dele, e as outras citações que muitas das vezes são na verdade uma interpretação sobre os significados atribuídos a esse personagem, as atitudes dele, as decisões que ele tomou. Então temos aqui citações em Números ainda, depois temos citações aqui em Apocalipse, por exemplo, tá certo? Se eu não me engano, aqui citação em Miqueias, todas citações referindo-se a esse personagem, segunda de Pedro, tá certo? Referindo-se aos significados atribuídos a este personagem do Antigo Testamento, personagem chamado Balaão. Então vemos aqui a concordância bíblica e a sua contribuição para o estudo dos personagens, não somente dos personagens, mas de todos os temas e métodos aplicados para o estudo da Bíblia. É uma das mais importantes ferramentas para o estudioso das Sagradas Escrituras. Além desta, colocamos aqui também um dicionário, tá ok? Então este aqui é uma página de um dicionário bíblico. Então, como já inclusive mencionamos em outra ocasião, o dicionário bíblico e a enciclopédia bíblica, ambos são fontes de informações muito importantes a fim de elucidarem questões complexas, questões obscuras que possam atrapalhar o entendimento do contexto das Sagradas Escrituras. Então é necessário que você tenha primeiramente esse empenho em fazer leituras e anotações, meditação acerca da palavra, conforme vimos ainda no método devocional, tá certo? O método devocional. E entrando pelo método biográfico, as anotações, as ferramentas, dentre elas concordância bíblica, para você encontrar todos os lugares onde aquele personagem é mencionado, e chegando aqui até esse instrumento aqui, essa ferramenta, um dicionário bíblico que vai pegar aquele, no caso aqui, o nome do personagem ou uma outra situação, tá certo? Ou nome de um lugar, nome de um objeto, uma determinada doutrina que seja claramente demonstrada através das escrituras, que esteja presente no texto bíblico, porque o dicionário bíblico está vinculado às palavras que estão no texto bíblico. Então o dicionário presta-se a elucidar acerca dos termos, das palavras, dos nomes próprios que estão presentes no texto bíblico. E, juntamente com o dicionário, colocamos a enciclopédia, que é um material que expande um pouco essa área de investigação, porque ela não está distrita somente às palavras que forem mencionadas no texto bíblico. Ela também engloba termos técnicos, termos teológicos que tratam acerca da Bíblia, mas não necessariamente estão na Bíblia. Por exemplo, você não vai encontrar escrito calvinismo na Bíblia, porque João Calvino é alguém que veio muito depois do fechamento do cânon das Sagradas Escrituras. Então a Bíblia teve o fechamento do cânon no máximo até 400 da era cristã. João Calvino é um personagem de 1500
tanto da era cristã, tá certo? Então João Calvino é do século XVI, então logo ele está muito à frente. Ele não pertence ao contexto do cânon bíblico, das palavras bíblicas, mas ele é alguém profundamente envolvido com toda a pregação, ensino, construção teológica em torno dos textos das Sagradas Escrituras. Então, quando você tem um dicionário bíblico, o que ele está te fornecendo, a proposta dele são as palavras que constarem na Bíblia. Por exemplo, aqui o nome desse personagem, Balaão. A enciclopédia bíblica, a proposta é um pouco mais ampla, tanto as questões dos termos bíblicos, quanto questões de termos teológicos, termos técnicos, termos que estão associados de alguma forma ao estudo das Sagradas Escrituras, tá certo? Então é necessário associar tanto o dicionário quanto a enciclopédia ao seu material de estudo. Aqui temos a capa, aqui, a página, aliás, do dicionário. Temos a palavra que estamos buscando, Balaão. Aqui acima tinha a bainha, né, alguma explicação acerca dela, armadura, armas. E aqui Balaão, o nome Bilam, ocorre em Números 22 e 24 por 50 vezes. Também é mencionado em Números 13:2, Miqueias 6:5. No grego Novo Testamento, tal nome é escrito Balaam, tá certo? Conforme 2 de Pedro 2:5, Judas 11, Apocalipse 2:14. Veja os lugares onde a nossa concordância bíblica já havia mencionado em que ele é citado. E aqui o dicionário novamente trazendo agora um esclarecimento acerca do nome dele, fala das diferentes formas em que ele é citado ao longo desses textos. A maioria dos eruditos deriva esse nome do verbo balar, tá certo? Balar, devorar. Então ele vai dar explicações aí, primeiro etimológicas acerca do próprio nome, Balaão. Depois ele vai tratar um pouco acerca do personagem. Aí ele fala aqui, por exemplo, aqui no próximo parágrafo, ó, o pai de Balaão é chamado Beor, mas isso é razão insuficiente para identificar-se com Bela, filho de Beor, um rei de Edom. Gênesis, então, ele está trazendo alguns esclarecimentos, mesmo que breves, acerca do pai de Balaão, por causa de uma menção que é feita no texto sagrado acerca deste nome, desse personagem. Está desfazendo alguns equívocos de associação com outros personagens bíblicos por questão de semelhança. Então você vê, o dicionário bíblico presta uma informação de esclarecimento muito importante. Por isso que o estudioso das Sagradas Escrituras tem que se municiar tanto do texto bíblico, praticar a leitura, praticar o método devocional para poder absorver o máximo possível, fazer anotações, levantar questionamentos, levantar dados históricos, geográficos, né, dados acerca do personagem, e tem que se municiar de bons instrumentos, concordância bíblica, conforme já mostramos, e dicionário bíblico, conforme estamos apresentando aqui, que vai dar uma elucidação muito mais técnica acerca do personagem, histórico, questão etimológica, coisas que não temos acesso de forma simples, né? Não temos conhecimento disso de forma simples, principalmente através de dicionários comuns. Um dicionário da língua portuguesa não está comprometido em nos esclarecer acerca de Balaão, porque Balaão é um personagem que está envolvido intrinsecamente com o texto das Sagradas Escrituras. Então o dicionário da língua portuguesa não tem nenhum compromisso em nos esclarecer acerca dele. Pode ser até que alguns bons dicionários, por tentarem ser o mais completos possíveis, até nos deem algumas questões. Ele vai falar acerca de Balaão, é um personagem bíblico, narrar um pouco da sua história e tal. Mas ele não vai avançar muito além disso, porque não é o seu propósito, tá certo? Não é a isso que ele se presta. Diferentemente do dicionário bíblico, que tem esta missão, nos esclarecer acerca dos termos que estão envolvidos nas Sagradas Escrituras. Então é uma ferramenta indispensável. É uma ferramenta fundamental para aquele que estuda a Bíblia com seriedade. Aí vimos aqui também, esse é o dicionário etimológico, tá ok? Então ali um dicionário, vimos a concordância, dicionário bíblico, que é um dicionário de explanação geral, e agora um dicionário bastante técnico, chamado dicionário etimológico. O interesse dele é com relação à palavra na sua origem. Então ele vai buscar, você está buscando essa palavra, no caso esse nome, o nome desse personagem, e ele vai te fornecer informações que possam te aproximar o máximo possível acerca do termo original dessa palavra. Então temos aqui Balaão,
tá certo? O hebraico, a grafia hebraica dele, tá certo? A grafia hebraica dele, Balaam, Balaam. E aí temos aqui a transliteração, Bir-am, tá certo? Bir-am. Então temos aqui o Bir-am e temos aqui a transliteração Bir-am. E aqui vai dar a origem, né? Bal, não, mal, e am, povo, nação, significado, não do povo, sem povo, ou mal do povo. Números 23, 1, o que mostra já uma conotação tanto negativa com relação ao nome que foi dado a este personagem pelo autor das Sagradas Escrituras, né? Já mostra que esse personagem não tinha um exemplo muito positivo, já a partir da conotação que foi dada ao nome dele dentro da narrativa do texto sagrado. Então vemos aí, através de um dicionário etimológico, muito do que o próprio nome nos diz, muito do que a atribuição dada ao nome já nos ensina acerca desse personagem. Então o dicionário etimológico é o dicionário que nos põe em contato com os termos originais, quer de nomes próprios, quer de outras palavras que estejam presentes no texto sagrado, que possam elucidar muito acerca dos seus significados, tá certo? Então essas ferramentas fornecem um esclarecimento mais amplo, mais preciso, para que nós possamos obter o significado original desses termos, tá certo? O sentido original desta mensagem. E aí vemos aqui aspectos geográficos. Então, dentro da nossa análise, temos que incluir ferramentas de pesquisa de geografia e de história. Pesquisando a questão geográfica, vemos aqui a região da Palestina. Então vemos aqui o lugar onde o personagem interagiu, tá certo? Balaão, ele interagiu aqui nesse meio. Vemos aqui o Egito, Gósen, a peregrinação, a travessia do Mar Vermelho, Monte Sinai, peregrinação, e aqui o povo finalmente adentrando a terra de Canaã, aguardando aqui a ordem, né? Depois, quando Josué recebeu essa incumbência de atravessar o Jordão e conquistar a terra. Então, nesse interregno aqui, nesse meio tempo, ocorreu a situação em que envolvia esse personagem chamado Balaão, que foi trazido dessas regiões aqui. A região aqui à margem do rio Tigre. Não temos uma identificação precisa, mas temos aqui pelo menos alguns dados que nos dão algumas noções, algumas ideias básicas. Por exemplo, que ele era daqui dessa região, do rio Eufrates, aliás, do rio Eufrates. Aqui temos a famosa Mesopotâmia, meso, meio, esse Potâmia, acerca dos rios Tigres e Eufrates, Mesopotâmia. Então temos aqui a região da Mesopotâmia, à margem do Eufrates, onde habitava Balaão. Foi chamado por Baraque para profetizar, lançar maldições sobre Israel. No primeiro momento ele não conseguiu realizar esta prática, mas depois ensinou algumas estratégias para que Baraque viesse lançar meios de atrapalhar Israel na sua marcha, né? Lançasse embaraços aos israelitas por meio da tentação em participar de cultos profanos, né? Em participar de práticas sexuais proibidas com as mulheres da região. Então eles se envolveram numa espécie de culto de fertilidade com essas mulheres, o que ocasionou a quebra da aliança, a quebra da comunhão com Deus e muito prejuízo para Israel. Mas isso foi superado quando o povo voltou à comunhão e se arrependeu de seus pecados. Mas aí vemos o contexto geográfico e histórico no qual esse personagem está inserido. Outra forma muito importante, muito interessante de estudarmos as Sagradas Escrituras. E aí finalmente vemos a possibilidade agora de fazer uma aplicação pessoal quando temos todos os dados suficientes acerca do personagem. Vemos aí, por exemplo, que o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14, ele trata de fazer esta aplicação a partir dos significados construídos dentro do personagem Balaão. Então, dentro do seu histórico de vida, as narrativas bíblicas, características do próprio personagem, é possível tirar dele uma lição de moral, vamos dizer assim, tirar conclusões acerca daquilo que ele realizou, daquilo que ele fez. As conclusões obtidas são que Balaão ele é a representatividade de algo ruim, de algo nocivo,
tá certo? De algo que pode ser grandemente prejudicial. E esse significado foi aproveitado pelo apóstolo João quando Jesus narrava ele, descrevia ele situações que estavam ocorrendo dentro das igrejas. O Senhor Jesus lançou mão deste exemplo negativo para exemplificar esta igreja com relação às práticas que estavam sendo adotadas, que eram nocivas a esta igreja e que deveriam ser imediatamente abandonadas, quando ele faz a associação entre as práticas desta mesma igreja e as práticas de Balaão. Veja, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aí vemos, quando ele faz menção da doutrina de Balaão, qual é o sentido que ele vai dar a essa afirmação? É uma questão positiva, uma questão negativa, é nocivo, é benéfico? Veja só na continuação: o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Logo vemos que a situação causada pela doutrina de Balaão é uma situação de tropeço, de perda, de derrota, de destruição. Logo, um exemplo negativo. E a associação entre a doutrina de Balaão e essas práticas realizadas dentro dessa igreja mostra que eles estavam corrompendo, que alguns, não todos, mas alguns dentre eles estavam corrompendo pessoas do caminho da verdade, estavam tirando elas da presença de Deus. E é isso que Jesus está elucidando por meio deste exemplo. Veja aí a contextualização. Balaão passa a ser uma figura de contextualização acerca de uma prática nociva, uma prática pecaminosa. Então vemos que a partir do conhecimento que se tem do personagem, do contexto do personagem, informações levantadas acerca dele, interpretação possível acerca da sua pessoa e dos atos, das realizações deste personagem, podemos com isso lançar mão desse conhecimento para fazer analogias. E está aí uma analogia da questão perniciosa, da questão negativa da doutrina de Balaão, das práticas que Balaão se deixou levar a fazer, se deixou seduzir, a realizar, a fazer, que prejudicaram Israel e que serviram de condenação para ele, e que novamente agora retornam num outro contexto, mas tão prejudiciais quanto, prejudicando esta igreja e servindo aí de alerta para que ela abandone essa prática, tá certo? Então vemos aí nesse texto uma aplicação prática daquilo que estamos nos empenhando a fazer, aquilo que você tem que estar capacitado a fazer. Leitura, estudo, análise acerca do personagem para uma compreensão aprofundada e uma contextualização acerca deste mesmo personagem, tá certo? Então com isso passamos para o próximo método. Chamado método histórico cultural e contextual. Método histórico cultural e contextual. O método histórico cultural e contextual pode proporcionar ao estudante da Bíblia um amplo entendimento das Escrituras, mas para tanto ele precisa se utilizar dos seguintes recursos: conhecimento histórico, cultural, geográfico, arqueológico e religioso dos povos bíblicos. Com isso não estamos querendo dizer que para utilizar este método você precisa ser graduado em todas essas ciências, mas que você deve se valer delas em suas pesquisas. Então vemos aí no primeiro momento que o estudante da Bíblia, aquele que está empreendendo um método eficaz de compreensão dos textos bíblicos para aplicação, para ensino, para pregação, para aconselhamento, para desenvolvimento da sua própria vida espiritual, ele lança mão de diversas ciências, foi citado aí geografia, arqueologia, história. Só que ele lança mão dessas ciências não a partir do ponto de vista dele ser técnico em cada uma delas, mas sim dele lançar mão delas de forma instrumental. Ou seja, essas ciências construíram conhecimentos e esclarecimentos úteis acerca da Escritura que serão aproveitados pelo estudante para a compreensão melhor acerca dos textos, tá certo? Então não é que você precisa ser um historiador para saber que a história tem contribuído para o entendimento do texto bíblico, tem levantado evidências. Você não precisa ser arqueólogo para fazer uso das informações que a arqueologia
tem levantado, que tem trazido esclarecimentos acerca de questões bíblicas que não eram bem compreendidas. Você vai ter acesso, você vai ter conhecimento dessas informações e vai ter melhor compreensão do texto bíblico. O seu foco é o texto bíblico e a sua plena compreensão. E para tanto você lança a mão dessas ciências, tá certo? De forma instrumental. Definição: o método histórico, cultural e contextual é a maneira de estudar a Bíblia observando os seguintes elementos: o ambiente histórico, político, cultural, geográfico e religioso em que estavam envolvidos o escritor e os demais personagens mencionados por ele. Nesse método você deve pesquisar na Bíblia e, quando necessário, nos relatos históricos extra-bíblicos, as questões políticas, culturais, religiosas pertinentes ao texto em apreço. Além disso, você deve também estudar o espaço geográfico onde os fatos narrados ocorreram, bem como as circunstâncias em que o autor e os personagens envolvidos se encontravam. Após isso, contextualizar os fatos estudados às realidades odiernas ou atuais, aplicando-as às atuais necessidades pessoais ou das pessoas a quem pretende falar. Então vemos aí, a partir desse método, que você vai passar a ter domínio de uma forma bem mais aprofundada acerca das informações que estão envolvidas com o texto sagrado, com as narrativas sagradas, e de posse dessas informações e com bastante segurança acerca delas, de modo que você possa primeiro compreendê-las e depois interpretá-las, você vai poder fazer a aplicação delas, ou seja, a contextualização. Então, o que você vai fazer através desse método é fazer um mergulho. Você vai mergulhar no contexto bíblico. Você vai procurar se aprofundar no contexto bíblico, buscando estar o mais próximo possível, o mais inserido possível na situação do autor, o mais inserido possível dentro do mundo do autor. Quando você está inserido dentro do mundo do autor, você pode então compreendê-lo e contextualizá-lo. Só a partir da compreensão é possível a contextualização. Vemos aí, por exemplo, na questão da visão panorâmica da Bíblia. No atual contexto, visão panorâmica é o ato de observar um assunto em toda a sua amplitude. E o assunto que no presente estamos a observar são os relatos bíblicos, ou propriamente dito, a Bíblia na sua totalidade. E aí ele traz para nós como exemplo uma pessoa que está analisando uma montanha, por exemplo. Ele fala que para se ter uma visão da montanha é necessário ter um distanciamento para uma visão geral. E essa visão geral que se tem acerca dela é a visão panorâmica. E para você ter uma melhor análise acerca dela, dos seus detalhes, você precisa ter uma aproximação, tá certo? Uma aproximação para estudar questões específicas. De longe temos da montanha apenas uma visão panorâmica, mas quando nos aproximamos dela, aí tomamos conhecimento das suas particularidades, tá certo? Suas pedras, suas diversas árvores, suas nascentes, seus relevos, os animais que nela vivem, etc. A Bíblia também é assim. Nas primeiras leituras temos dela apenas uma visão panorâmica, mas para conhecer suas particularidades, precisamos observá-la de perto. Isso significa que compreendê-la, às vezes precisamos observá-la de longe, às vezes de perto. E aí, com essa analogia, vemos que é tão necessária a visão panorâmica quanto a visão específica. A visão panorâmica nos dá o contexto geral. Então a Bíblia Sagrada também passa por esse tipo de análise. Você tem uma visão geral acerca das Sagradas Escrituras. Quando você consegue ter uma boa visão panorâmica, você entende o seu propósito maior. O grande propósito das Escrituras, que é a redenção da humanidade. Uma vez de posse do entendimento de que a Bíblia é o livro comprometido com a redenção da humanidade, você passa a olhar para a Bíblia e esperar dela aquilo que ela se propõe, diferentemente daqueles que olham para a Bíblia e tentam questioná-la com relação a outros campos de conhecimento que não são interesses dela. Então a Bíblia não está aí para falar de dinossauro, nem está aí para falar de questões matemáticas tão profundas, nem algumas
peculiaridades históricas. Em outro lugar, analisando história, analisando a introdução ao Antigo Testamento, vimos que a Bíblia, quando trata acerca do personagem histórico Omri, pai de Acabe, a Bíblia dá mais espaço a falar acerca de uma viúva que habitava em Sarepta, na casa da qual Elias se hospedou. A Bíblia dá mais espaço para tratar acerca dela do que de Omri, que foi um importante personagem histórico. Isso é só um exemplo de quais são as prioridades bíblicas. As prioridades bíblicas são diferentes das prioridades de outros livros, de outras áreas de conhecimento, de outros campos da ciência. A Bíblia está comprometida com a redenção da humanidade e, para tanto, ela dá mais relevo a histórias, muitas das vezes particulares até, que tinham um cunho particular, mas que ganham uma importância universal ao demonstrarem ao homem, à humanidade, o poder da salvação de Deus, a intervenção da poderosa mão de Deus. Isso é muito mais importante, atende muito mais ao propósito bíblico do que tratar acerca de um personagem histórico, mesmo que com grande relevância política no cenário internacional, como foi este monarca chamado Omri. Inclusive, tão reconhecido que sabemos mais acerca dele pelos seus inimigos do que pela própria Bíblia. Os assírios têm uma descrição mais ampla acerca de Omri do que a Bíblia Sagrada, que é o livro que estava tratando acerca do ambiente histórico do próprio personagem. Mas a Bíblia elegeu que o assunto que tratava acerca da viúva tinha mais relevância do que aquilo que estava relacionado à vida de Omri. Então vemos a Bíblia tem as suas prioridades, é isso que entendemos. Quando conseguimos lançar uma visão panorâmica acerca das Escrituras, entendemos quais são as suas prioridades e entendemos o que temos que esperar da Bíblia. Qual é o seu propósito? Assim sendo, agimos de forma honesta quando estamos pesquisando, estudando, lendo e tratando acerca dos assuntos bíblicos. Muita injustiça tem sido cometida por causa de ignorância, por causa de falta de compreensão e de visão panorâmica. Quando estamos buscando uma visão mais específica, lançamos mão das ferramentas. Conforme já foi tratado aqui, história, arqueologia, geografia, paleontologia, sociologia, heráldica, né, etimologia e por aí vai, a exegese, né, a questão léxico-sintática, conforme já estudamos aí na matéria de hermenêutica, análise léxico-sintática. Vamos estudar o hebraico no original, o grego no original, entender a sintaxe dessas línguas, para entender de forma mais precisa o que o autor está dizendo. Então vemos, através dessas ferramentas, começamos a nos aproximar do objeto de estudo. Ali temos uma visão ampla, geral, para entendermos qual é o seu grande propósito. Aqui temos uma aproximação para fazer um escrutínio, fazer uma análise, entender suas particularidades. Então tudo isso é importante, tratando-se acerca das Sagradas Escrituras e da importância que ela tem para a nossa vida, nossa regra de fé e conduta, tá certo? A boca de Deus falando com todos nós, então é de fato digna de toda essa dedicação. Aí temos também a questão de retroagir ao passado, tá certo? Retroagindo ao passado. Antes de fazer qualquer aplicação da mensagem bíblica em nossa vida, devemos entender como ela era recebida e praticada pelos receptores primários. Só após isso é que podemos colocá-la em prática, contextualizando-a com o senso comum dos dias atuais. Então, a questão a ser evitada, o grande crime, o grande pecado a ser evitado quando você tem um trabalho, você tem o cuidado de retroagir ao contexto bíblico, é evitar um crime, um pecado chamado de anacronismo. Então o anacronismo ocorre quando você, a partir do seu ponto de vista, do seu contexto social, da sua ciência, sua época histórica na qual está inserido, está vivendo, você lança um olhar sobre o personagem bíblico e julga ele a partir do seu ponto de vista. Então o que acontece? Você hoje está inserido numa determinada sociedade que passou por um longo período de evolução, de modificação, de transformação e às vezes de degradação, tá certo? Em alguns aspectos os personagens bíblicos estão sim mais evoluídos do que os personagens atuais, tratando-se, por exemplo, com relação à comunhão com Deus, a
fidelidade a Deus, os mártires, que exemplos são, né, para nós hoje. Então estavam mais evoluídos com relação a esses aspectos. Então o erro está onde? A partir da nossa época, olharmos para o personagem dentro do seu contexto e julgarmos ele dentro dos nossos conceitos, aplicarmos sobre ele os nossos conceitos de vida, nossos conceitos de ética, nossos conceitos de moral, nossos conceitos de leis, sendo que eles não estavam em contato com o nosso conceito de vida, nosso conceito de sociedade. Logo, eles têm que ser julgados dentro do conceito deles, tá certo? Então é um crime, é um erro, é um grande engano, e só pode se obter daí péssima interpretação, falsa interpretação, equívocos, tá certo? E em cima desses equívocos, muitos têm cometido distorções, feito leituras distorcidas acerca das verdades bíblicas, e não obtendo assim a verdade das Sagradas Escrituras, mas sim distorções, falsas doutrinas, heresias, né, e coisas prejudiciais, coisas nocivas a muitas pessoas. Então, o que acontece? É necessário a retroação, é necessário retroagir ao contexto do personagem. Quando, por exemplo, você analisa acerca da vida de Abraão e Sara, você percebe o comportamento de Abraão, a promessa de Deus para com Abraão, que ele teria um filho, e você olha para Sara e vê o comportamento dela em relação a essa situação. Sara estéril, Abraão já velho, ela também, tá certo? Avançados em idades. Abraão de posse de muitos bens, e entendendo que o seu herdeiro comum seria Eliezer o Damasceno, que na verdade não era seu filho, e sim o seu escravo nascido na sua casa. E aí vimos uma determinada atitude de Sara em tomar da sua escrava Agar, dar a Abraão, tá certo? E do filho gerado entre Abraão e Agar, ela ter assim como que seu filho, tá certo? Colocar como que uma substituta, uma barriga de aluguel. E aí muitos olham para essa situação e, julgando esta personagem bíblica a partir do seu conceito de vida, lançam sobre ela recriminação. E esta recriminação, na verdade, é um anacronismo. Essa recriminação, na verdade, é um engano, tá certo? Ela é na verdade, um erro de interpretação. Um erro de interpretação. Onde está o erro de interpretação? Você tentar julgar o personagem a partir do seu conceito, a partir do seu conceito de vida, seu conceito de sociedade, seu conceito de moralidade, seu conceito de ética. Lançar o seu conceito sobre o personagem, o que é um grande engano. Então, esta personagem terá que ser julgada dentro do seu próprio contexto. E dentro do seu próprio contexto, nos encontramos, né, tomamos conhecimento de um código de leis chamado leis consuetudinárias, diferentemente dos códigos de lei escrito. Então temos aí na proximidade histórica código de Hammurabi, código de Ur-Namur. Então são códigos de lei escritos, tá certo? Que regem a vida da sociedade da época. Mas temos também os códigos de lei consuetudinários, ou seja, as leis dos costumes, que regiam a vida particular das pessoas da época. Dentre os costumes, dentre os códigos de lei de costumes, temos o costume de que uma mulher estéril, que possuísse uma escrava, o que não era nada estranho para a época, o que, novamente, voltando à questão do anacronismo, para nós é um absurdo. A escravidão é absurda. A escravidão em si sempre foi absurda, nunca foi louvável. Só que houve um momento histórico em que a questão da escravidão tinha um outro impacto, tinha uma outra interpretação, tá certo? Então a questão da escravidão tinha uma outra conotação, o que hoje é completamente impensável. Mas naquela época o personagem tinha um outro ponto de vista sobre essa situação da escravidão. Então era algo tranquilo para o personagem ter um escravo, tá certo? Era algo tranquilo, não era algo que viesse a atrapalhar, que viesse a denigrir a sua pessoa, tá certo? Não era algo que viesse a denigrir a sua imagem. Então, Sara tinha uma escrava. Ela, por ser estéril, estava como que amaldiçoada perante a sociedade. Era uma maldição para uma mulher ser estéril, não gerar. O que para hoje é uma questão, vamos dizer assim,
não tanto social, mais particular, mais danosa à própria pessoa, enquanto os seus sentimentos, né, enquanto os seus laços afetivos, mas não necessariamente uma maldição. A sociedade de hoje não interpreta necessariamente como uma maldição sobre a pessoa. Por quê? Por causa dos avanços da sociedade da nossa época, na questão da ciência, na questão da filosofia, tá certo? Então a sociedade não vê a questão da esterilidade como uma maldição, mas sim como uma questão genética, o que é de fato uma questão biológica, é uma questão que não gera, não denigre a imagem desta pessoa, desta mulher, né? Gera, aliás, um sentimento, um compadecimento em relação ao seu problema, o que na época tinha um outro peso, por causa da sociedade da época, por causa das limitações da época, por causa das limitações científicas da época, as limitações de conhecimento da época. Logo, a partir das suas limitações, aquele juízo. Qual o juízo? O juízo de que esta mulher era uma maldição. A mulher, para se livrar da sua maldição, fazia-se substituir, o que para ela era tranquilo, era normal. Fazia-se substituir por sua escrava. O filho que a escrava gerasse era dela, porque a escrava é dela. Tá certo? Então o ventre da escrava é dela. O filho que nasce do ventre é o filho dela. E ela faz-se substituir por essa escrava, que é uma propriedade dela, e gera filhos para Abraão. Até aí temos uma questão. Existe um conflito entre esta personagem e a nossa questão histórica. Essa personagem, no nosso contexto, é digna de repreensão, por diversos motivos. Mas seria um erro, seria um anacronismo fazer esse juízo, porque a personagem tem que estar inserida dentro do seu contexto. Dentro do seu contexto era uma atitude normal, estava de acordo com os costumes louváveis da época. Então não podemos emitir o nosso juízo a partir do nosso contexto histórico sobre esse personagem. E aí temos tanto a questão de Sara. Sara estava agindo conforme o seu costume da sua época, no seu contexto. E temos outra questão, quem? Abraão. Abraão, de fato, participava do mesmo contexto histórico, estava inserido na mesma sociedade, os mesmos costumes. Só que para Abraão havia uma questão especial. Qual? O chamado de Deus na vida de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Então Abraão já havia sido chamado para andar conforme uma nova lei, para andar conforme uma nova orientação. Qual era a orientação? Andar por fé. Abraão, de fato, foi chamado pai da fé, amigo de Deus. Nós somos hoje filhos de Abraão, porque somos filhos da fé. A fé que este homem manifestou. Esse patriarca é o pai da fé, conforme a afirmação bíblica. Então esta fé que estava sendo moldada em Abraão, em algum momento falhou. E aí, veja aí o que a retroação, o retroagir ao passado proporciona a você. Qual será o juízo sobre Abraão? Não é uma questão de juízo de costumes, não é uma questão de juízo de quebra de leis da sociedade da sua época, mas sim uma quebra de confiança no seu Deus. Mas sim o abandono da fé que estava caracterizando esse personagem. Em algum momento esse personagem falhou na fé que ele estava manifestando, que Deus estava desenvolvendo nele. O crime e o pecado de Abraão está em faltar com a fé, mas não com a lei, mas não com o costume. Tá certo? Ele será julgado pela sua falta de fé. E como de fato o foi, não Sara, mas sim Abraão. Tá certo? 13 anos no silêncio de Deus, quando então Deus o chama da sua tenda e manda para que olhe para as estrelas do céu e diz que a sua geração será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Tá certo? Então renova as promessas e reafirma que ele e Sara terão um filho gerado deles. Não um filho conforme o costume da época, mas sim um filho gerado miraculosamente a partir da fé. Crer. Abraão creu e foi justificado pela sua fé. Então veja qual é a importância de retroagir ao passado. É a questão de compreender o personagem no seu contexto e evitar cometer injustiças, tá certo? Então temos aí a questão do panorama bíblico e de retroagir ao passado. E aí vemos, a partir desse ponto, oito passos para empreender um estudo, um método de estudo histórico, cultural e contextual. Dentre esses 8 passos temos: primeiro, escolha do trecho bíblico.
vemos que no primeiro momento desenvolvemos uma análise de estudo devocional, em que você se debruça sobre o texto sagrado e obtém diretamente dele para a sua vida referenciais espirituais, referenciais morais, éticos, principalmente espirituais, tá certo? Depois vimos a análise do personagem, quando nós, a partir de uma compreensão mais profunda acerca do personagem, conseguimos contextualizar e trazer para a nossa vida exemplos positivos e negativos, exemplos positivos para serem praticados e exemplos negativos para serem rejeitados, tá certo? Mas que são também orientação. Afinal de contas, você vendo alguém que caiu no buraco, você pretende não cair neste mesmo buraco. Então, logo, o estudo biográfico também é de grande relevância. E vemos agora aqui um estudo que está priorizando o trecho bíblico e análise histórico, cultural e contextual desse texto. Então, primeiro escolher o trecho bíblico, depois selecionar instrumentos de trabalho, quando vamos ver aí algumas sugestões. O terceiro passo é observar questões históricas, fazer uma análise acerca do contexto histórico, como por exemplo acabamos de demonstrar aí acerca essa pequena análise do contexto histórico de Abraão e Sara, tá certo? Quarto passo, descobrir a posição geográfica. É importante analisar o cenário geográfico em que está inserido o personagem, porque isso interfere também no seu histórico de vida. Vemos Abraão vindo de Ur dos Caldeus, a sua peregrinação, os costumes do lugar, aquilo que o ambiente oferecia a ele, né, enquanto conforto, enquanto desenvolvimento, depois os lugares para onde peregrinou, a Palestina, a descida ao Egito, né, por que essa descida ao Egito, a questão da carestia na Palestina, da certa seca. Então, aspectos geográficos que interferem também na vida dos personagens. Quinto passo é observar aspectos culturais que são extremamente importantes para entender, compreender as atitudes dos personagens. Esse personagem tem que ser analisado dentro da sua cultura. Então é necessário que você faça esse mergulho, vamos colocar assim, dentro do aspecto cultural do personagem, para você entender como ele pensava, como ele agia e por que ele veio tomar essas atitudes. Só a partir dessa compreensão é possível uma análise séria, uma análise sincera e futuramente uma contextualização. O sexto passo, temos analisar a situação política, que é algo que interfere em todas as épocas, em todas as sociedades, em todo momento histórico, a situação política. Então, de acordo com a situação política, temos um personagem que vai tomar atitudes A, B ou C, tá certo? Que vai tomar atitudes de revolta, que vai tomar atitudes de conservação desta situação política, ou vai se revoltar contra ela, vai buscar de determinada maneira interagir com essa situação, ou não vai ter a possibilidade de interagir com ela, vai acabar sofrendo alguma situação, alguma pressão por causa dela. A Igreja de Cristo, por exemplo, em algum momento da história ela foi perseguida, em algum momento da história ela teve uma certa relevância política maior. Então, questões políticas são sempre importantes para entender, analisar o contexto bíblico, tá certo? Estudar a vida religiosa, porque a vida dos particulares é regida pelas questões religiosas, diversas questões religiosas, filosóficas também, mas principalmente religiosas, tá certo? Para então, o oitavo passo, a contextualização daquilo que aprendemos acerca desse trecho bíblico, para obter dele melhor conhecimento e assim poder contextualizar com a nossa situação, tá certo? Então, com essa análise, vemos aí, por exemplo, a escolha de um trecho bíblico. Apenas para termos aqui um exemplo, vamos escolher o trecho bíblico como trecho bíblico de análise. Vamos escolher o livro de Jonas, tá certo? Fazer uma análise um pouco mais detida acerca do livro de Jonas. Então, escolhi o livro de Jonas, vemos aí acerca do seu personagem. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
veja alguns aspectos preliminares acerca do personagem. O livro que temos aí acerca do profeta Jonas, no seu capítulo 1, primeiros versículos. Um homem que recebe uma chamada, um homem que se recusa a cumprir essa chamada, tá certo? Consequências de não haver aceitado o chamado de Deus para esta missão, e de que modo Deus o levará a cumprir esta missão, e consequências que advindas, né, desta atitude do profeta, tá certo? Então vamos analisar como trecho bíblico escolhido o livro do profeta Jonas. Logo após a escolha do trecho, temos selecionar instrumentos. Dentro dos instrumentos que já viemos mencionando aqui ao longo do nosso estudo, temos aí o dicionário Wycliffe. Como sempre gostamos de afirmar, é mais até do que um dicionário, pode ser qualificado aí como uma enciclopédia bíblica, porque ele não se detém somente nas palavras que estão dentro do contexto bíblico. Ele tem termos técnicos, termos da teologia, termos da filosofia, da arqueologia, tá certo? Termos da paleontologia. É um dicionário, mais que um dicionário, uma enciclopédia muito completo, uma grande ferramenta, tá certo? Outro livro recomendado, Arqueologia Bíblica, tá certo? Da editora CPAD, do Randall Price, tá certo? Arqueologia Bíblica, vai colocar diante de você os achados arqueológicos que trouxeram elucidação sobre muitos assuntos importantes das Sagradas Escrituras. Então é muito necessário ter contato com essa ciência. Você não vai se tornar um arqueólogo, mas você vai fazer um uso instrumental das informações prestadas pela ciência da arqueologia. Outro livro sugerido é Tempos do Antigo Testamento. Tempos do Antigo Testamento e Tempos do Novo Testamento. São livros que vão traçar para você um panorama. E aí voltamos à questão do panorama. É necessário um estudo específico, por exemplo, você vai usar o dicionário Wycliffe, a arqueologia bíblica para fazer estudos específicos. Mas você precisa também ter uma visão panorâmica para ter uma compreensão geral acerca daquilo que você está analisando. E muito bom para isso são os livros Tempos do Antigo Testamento e Tempos do Novo Testamento, da editora CPAD, tá certo? Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence, editora SBB. Ótimo, maravilhoso, muito elucidativo, muito explicativo, textos muito esclarecedores, imagens que vão te inserir dentro do mundo, do contexto, da paisagem bíblica, das situações vivenciadas pelos personagens, tá? Materiais muito bons. Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, clássica, maravilhosa, muito boa. Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia NVI e a Bíblia King James, são textos bíblicos diferentes que vão contribuir, cada um deles, para a compreensão melhor acerca do trabalho de tradução, tá certo? Diferentes tradutores, diferentes sinônimos, e assim melhor compreensão quando você faz uma comparação entre eles. Não recomendamos aqui Bíblia da editora do Novo Mundo, tá certo? Editora Novo Mundo, editora West Tower, Torre de Vigia, porque são bíblias adulteradas, tá certo? Eles adulteraram o texto sagrado, eles não tiveram o devido respeito, a devida reverência pelo texto sagrado. Eles promoveram adulterações a fim de forçar a Bíblia a atender aos seus interesses doutrinários, tá certo? Então não recomendamos Bíblias Torre de Vigia, Bíblias edição Novo Mundo. Temos então o nosso terceiro passo, observar questões históricas. Na questão de observar questões históricas, coloquei aí esse esboço. Nesse esboço temos um plano geral acerca do livro de Jonas. A partir desse conhecimento do plano geral, podemos estudar ponto a ponto, levantando informações históricas acerca dele. Tá certo? Retirada, ordenada, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, Jonas foge para Tarsis, o retorno providencial. Então, a partir dessas informações preliminares, nós podemos desenvolver sobre cada ponto uma análise histórica maior. Então, pegar um livro de história do Antigo Testamento, pegar o livro Tempos do Novo Testamento, tá certo? Pegar livros de história geral e fazer uma análise acerca dessas informações presentes aí. História de Israel, história da Síria, tá certo? Entender melhor qual é o contexto histórico a partir dessas informações preliminares prestadas aí por esse esboço do livro de Jonas. Vamos ver aqui se eu pulei algum. Terceiro passo. Isso. Terceiro passo.
quinto passo, quarto passo. Então houve uma inversão aí, mas a gente pode consertar essa situação. O quarto passo, descobrir a posição geográfica. Então, a partir da nossa análise, vemos o Atlas Histórico Geográfico de Paul Lawrence vai nos fornecer essa importante informação. Vemos aí, a questão geográfica nos mostra Jonas, seu ponto de partida, Israel. Em vez de cumprir o chamado de Deus e dirigir-se diretamente a Nínive, que está aqui no alto da Mesopotâmia, conforme mostramos lá em outro slide, em outro mapa, ele desce para Jope, cidade litorânea da Palestina, toma um navio com o qual pretendia chegar a Tarsis. Veja a distância com a qual o profeta pretendia se afastar da sua missão, da missão para a qual foi convocado. Mas no meio do caminho houve a tempestade, ele lançou-se ao mar, sabendo ele que aquela tempestade era motivada pela sua desobediência a Deus, quando então é engolido por um grande animal marinho que o vomita nas praias. E aqui aproveitamos para corrigir um erro geográfico terrível causado por alguns pregadores, alguns ensinadores mal informados. Alguns chegam ao absurdo de dizer que o animal marinho vomitou Jonas nas praias de Nínive. Veja o absurdo dessa informação por causa da ignorância geográfica. Onde estão as praias de Nínive? Nínive é uma cidade encravada aqui no meio desse território, no alto da Mesopotâmia. Então Nínive, se no máximo, tem praias de rio, próximo ao rio Tigres. Não consigo afirmar agora se Nínive é à margem do rio Tigre, mas uma coisa eu posso afirmar, o animal marinho não vomitou Jonas na praia de Nínive. Ele transitava provavelmente nessas regiões aqui, desses mares aqui, mar Mediterrâneo, tá certo? Então, o máximo ele vomitou aqui no litoral, tá certo? Vamos dizer aqui no litoral da Antioquia, que é o que é sugerido aqui, litoral da Síria, tá certo? Ou da Fenícia. Então ele foi vomitado nesta região e daqui ele teve que se virar e chegar até lá, tá certo? Chegar até o lugar para onde primeiro deveria já ter partido. Então voltando aqui, o quinto passo está aqui, aspectos culturais. Quando analisamos aspectos culturais, descobrimos que o povo da Síria é um povo extremamente aguerrido e um povo extremamente violento. Então, se analisamos a questão de aspectos culturais, vemos que o povo de Nínive e os assírios, no modo geral, se desenvolveram dentro de uma cultura extremamente bélica, extremamente aguerrida. Tanto a questão, vamos ver a religião praticada por eles, quanto a questão política e também esse aspecto cultural, denota bastante na sua arte, da sua expressão cultural, que esse povo priorizava a questão bélica, a questão armamentícia, a questão da batalha, do preparo para a guerra, tá certo? Por causa do ambiente que cresceu, um país cercado, voltando aqui à questão geográfica, aproveitando, um país cercado por outras nações, sem barreiras geográficas muito bem definidas e que constantemente era invadido em todas as direções. Logo, desenvolveram um modo de vida bastante aguerrido, tá certo? De batalha, de guerra, de lutas, de violência. Então vemos num aspecto cultural, vemos na arte inclusive, está sempre este elemento cultural mostrando a questão bélica, a questão aguerrida do povo de Nínive e dos assírios de um modo geral. E Jonas, provavelmente, não sei se por questão de informação ou por questão de revelação, Jonas podemos inferir, a partir daquilo que temos conhecimento dele, de que Jonas não tinha interesse, na verdade, na conversão desse povo. E aí podemos levantar algumas inferências de que Jonas, por exemplo, sabia, ou pelo menos supunha, que este povo viria a trazer problemas para Israel, por causa das suas características, da sua violência, tá certo? Então, começamos a desfazer o mito de que Jonas, na verdade, era um covarde. Jonas não era um covarde de acordo com as informações que a Bíblia nos presta. Jonas, na verdade, era um grande nacionalista, era alguém que amava a sua nação, e amava tanto que foi levado até a desobedecer a ordem de Deus, o que não teve qualquer sucesso para ele, tá certo? Vemos a questão cultural, a questão geográfica, então vemos a questão política.
esta fronteira delimitada aqui, traçada, é na verdade a grande extensão territorial alcançada pela Síria, reino cuja capital, Nínive. Vemos aqui a cidade de Nínive. De fato, Nínive está na margem do rio Tigres, certo? Mas jamais o animal marinho poderia ter vomitado Jonas nas praias de Nínive. Ele no máximo chegou aqui até a praia do litoral, essa litoral do Mediterrâneo. Ele teve que fazer essa caminhada até Nínive. E aqui temos a extensão política alcançada por essa nação, alcançada à custa de muita violência. Muita violência. Um povo muito aguerrido, muito violento e muito cruel. E a extensão territorial que inclui inclusive Israel. Tá certo? Israel está aqui, Jerusalém. Nação de Jonas. Jonas, podemos inferir da atitude de Jonas, de todo o sentimento dele para com essa nação, de que ele de alguma forma ou tinha uma revelação, ou tinha informações, ou pelo menos fazia suposições de que a Assíria viria futuramente a alcançar o que de fato alcançou, o domínio sobre todas essas regiões, e em 722, infelizmente, veio a Assíria causar a total destruição de Israel. Claro que a destruição de Israel motivada pela sua degradação espiritual, da quebra do pacto com o seu Deus, tá certo? Outra análise que fazemos no sétimo passo é a questão religiosa. Então, na questão religiosa, vemos aí a figura principal, a deidade chamada Shamash. Shamash, um deus adorado na Síria como deidade principal, um deus que assume questões muito voltadas para a guerra, um deus guerreiro, tá certo? Um deus patrono dessa questão da guerra, e um deus que está inserido dentro de um panteão de outros deuses, a questão politeísta, a vida religiosa dos assírios. E aí temos agora a possibilidade de contextualização, a chamada de Jonas e a contextualização. Primeira chamada de Jonas, vai a Nínive. Desobediência de Jonas, consequência da desobediência, a oração de Jonas no ventre do animal marinho, o livramento, ele é vomitado nas praias do Mediterrâneo. Segunda chamada, a chamada de Jonas, vai a Nínive. A missão obediente de Jonas, contrariado, mas obedece. Resultados da obediência, os ninivitas se arrependem. Depois disso vai ser tão importante que será usado por Cristo como um sinal contra as cidades impenitentes. É que naquele dia os ninivitas se levantarão. Veja que os ninivitas são mencionados depois por Cristo como um povo que se arrependeu de seus pecados diante da pregação de Jonas. Aí Cristo fala: aqui está alguém maior do que Jonas. A queixa de Jonas e a repreensão e a lição de Jonas. A contextualização para nós não adianta resistirmos à vontade de Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então nós fazemos algumas análises, tiramos algumas conclusões sobre as questões históricas que estão à nossa volta, mas temos que submetê-las a Deus. A prioridade da nossa vida é estar em harmonia, é estar no centro da vontade de Deus. É como Cristo, que fez a análise naquele momento terrível que estava inserido no Getsemane, e disse: Pai, passa de mim este cálice. O medo de Cristo não era nem prego, nem martelo, nem chicote, nem cruz, mas sim era nojo do conteúdo do cálice. O que estava dentro do cálice? Estava o meu, o seu e o pecado de toda a humanidade. Estava naquele cálice que seria bebido por ele, e ele que é santo, ele que é Senhor, que é Deus. Então o nojo do pecado é o que fez Cristo, levou Cristo a fazer aquela terrível oração: passa de mim este cálice. Mas a oração de Cristo não falta em sabedoria. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, seja realizada a tua vontade. Por causa desta oração, desta coragem, dessa submissão do Filho de Deus, do Senhor, ele bebeu este cálice de pecado para nos livrar da condenação. Tá certo? Foi desprezado pelo Pai enquanto estava pendurado na cruz. Mas quando ele deu o brado, está consumado, toda a obra foi realizada, a nossa salvação foi garantida, tá certo? E a nossa vida foi comprada, e nós somos pertencentes a Ele, somos inseridos na família de Deus. Por causa do pecado de um, muitos morreram, mas por causa da salvação de um, todos podem chegar à salvação, podem chegar à libertação. A contextualização em relação a Cristo é essa:
a contextualização em relação a Jonas é semelhante. Não adianta resistir à vontade de Deus. Tá ok?